Irmãos, vamos voltar nossa atenção para Gálatas capítulo 2. Eu gostaria de ler 3 versículos, 11, 12 e 13. Gálatas 2, versos 11, 12 e 13. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Semana retrasada, nós vimos que Paulo, nessa longa defesa que ele faz da sua autoridade apostólica perante os irmãos das igrejas da Galácia, né, ele diz aqui que foi necessário que ele repreendesse a quem? O grande apóstolo Pedro, né, que, segundo os católicos, foi o primeiro Papa. Né? E reparem que as palavras do verso 11 são palavras muito fortes. Ele diz, lhe resisti na cara. É uma expressão muito forte. E vimos aqui também que o apóstolo Paulo, ele se portou como um verdadeiro homem. Lembrem que em 2 Coríntios nós vemos que os coríntios diziam que o apóstolo Paulo era uma pessoa sem muita presença, um homem humilde. E alguém lembrou, né, como Paulo era antes da conversão, como ele respirava ameaças, como ele estava indo a Damasco com um ódio dos cristãos. Ele era um homem muito intenso, muito poderoso, muito o exemplo de homem colérico, né? E como ele se tornou uma pessoa compassiva, humilde, a tal ponto que os coríntios desprezavam a presença dele, diziam que a presença dele era fraca, né? As suas cartas são graves e fortes, mas a sua presença é fraca, sua pregação é fraca também, né? Mas foi esse homem aqui que, quando foi necessário, ele mostrou quem ele era, né? E, irmãos, como disse, espera-se que nós, homens, né, nos portemos assim como o apóstolo Paulo se portou, em qualquer lugar que nós estejamos, na família, na igreja, na sociedade, no Estado, em qualquer ocupação profissional que nós estejamos. Eu falei com a Edna que eu estou vendo um filme sobre o julgamento de Nuremberg, e vocês sabem qual era o argumento daqueles homens para se eximirem de culpa? Sabe qual foi? Eu estava apenas obedecendo ordens. O, um dos generais do Hitler, um dos grandes marechais do Hitler, ele diz assim: um soldado não discute as ordens, ele apenas obedece. Não importa quão imorais sejam, não importa quão horrorosas sejam, não importa se são ordens criminosas. Então, nós temos uma consciência. Nós sabemos que existem coisas que não devem ser obedecidas. Nós sabemos, como disse o apóstolo Pedro nos seus bons momentos, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós precisamos lembrar disso, né? Então, lembremos daquilo que eu falei na semana retrasada, né? Daquela expressão da palavra grega andrizo, né? E do hebraico correspondente azak. Significa sejam homens, sejam homens. Lembre-se da ordem que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios 16, 13, né? Portai-vos varonilmente. Ou seja, essa expressão dele define as 3 expressões que vêm no versículo, né? Vigiai, estai firmes, fortalecei-vos. Estai firmes representa a coragem. E os 3 juntos representam, irmãos, a estabilidade. O homem é a âncora. O homem é a âncora do lar. O homem deve ser a âncora da sociedade. Então, nós precisamos fazer aquilo que se espera de nós, né? Como pais, como homens na igreja, como maridos, como profissionais nas nossas responsabilidades, onde quer que nós estejamos, que haja em nós, irmãos, que cultivemos em nós essas características.
O homem precisa ser terno e, ao mesmo tempo, precisa ser firme. O homem precisa ser manso e, ao mesmo tempo, precisa ser forte. O homem precisa ser humilde e, ao mesmo tempo, precisa ser corajoso. E vocês podem ver quem era assim. Quem era assim? Quem exibia essas qualidades tão admiravelmente? Nosso Senhor Jesus. Não é? Então, nós precisamos ser imitadores dele. E aqui, irmãos, continuando, vejamos aqui a segunda expressão do apóstolo Paulo, aqui nesse versículo 11. Reparem, ele resistir na cara, por quê? Por que Pedro foi resistido na cara por Paulo? Diz o texto, porque ele era repreensível. Algumas versões dizem porque ele havia se tornado repreensível. E Paulo explica o motivo no verso 12. Reparem, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Reparem, esses da parte de Tiago eram aqueles tais judaizantes que estavam transtornando as igrejas da Galácia, que estavam, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1, pregando um outro evangelho, o qual não é nenhum outro, não existe outro. E ele anatematiza aqueles homens. Eles sejam anátema. Mais adiante ele vai usar algumas palavras fortes também, a gente vai ver isso. Né? Então, aqueles homens, esses homens da parte de Tiago, eram aqueles homens que estavam ensinando que os judeus convertidos não deveriam comer com os gentios convertidos, porque os gentios convertidos não comiam a comida kosher do Antigo Testamento. Então, eles se tornariam impuros se comessem com os gentios. Provavelmente, esses irmãos aqui da parte de Tiago, quando Paulo diz da parte de Tiago, é porque provavelmente, os comentaristas dizem isso, eles haviam recebido cartas de recomendação de Tiago, o irmão de Jesus, um dos líderes da igreja de Jerusalém. Mas, irmãos, aqui nós precisamos andar com cuidado. Né? Nós não podemos crer, nós não podemos afirmar que Tiago tenha dado o seu aval, a sua aprovação ao ensino daqueles homens. Por que nós podemos dizer isso? Embora Tiago fosse, a Bíblia diz isso, um zeloso guardador das tradições judaicas, nós não podemos dizer que Tiago tenha dado a sua aprovação àquilo que eles estavam dizendo, muito menos que Tiago soubesse daquilo que eles estavam fazendo. Por que nós podemos dizer isso? Porque, lembremos, no Concílio de Jerusalém, 1 Atos capítulo 15, né, nós lemos que foi Tiago que defendeu a causa da liberdade dos gentios, cristãos. Foi Tiago que disse lá, Atos 15, 19, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Foi ele que disse isso. Então, Tiago, com certeza, ignorava o abuso daqueles homens que estavam ali naquela região da Galácia fazendo, né, o que estavam fazendo com as cartas de recomendação dele. Né? E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Olha o risco de recomendarmos alguém. Olha o risco de nós indicarmos, por exemplo, um profissional, um marceneiro, carpinteiro, um pedreiro, né, uma empregada para alguém. Diz assim, fulano é bom, fulano é honesto. É um risco que nós corremos, não é mesmo? Olha o risco que a gente vê mais adiante, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, não imponhas as suas mãos precipitadamente a outrem. O que ele está querendo dizer com isso? Cuidado quando você vai, né, colocar a sua autoridade sobre outras pessoas.
Cuidado, não é? Tiago, coitado, não sabia o que estava acontecendo. Um dos líderes da igreja de Jerusalém. Mas reparem que Pedro foi arrastado por esses homens. Paulo diz que não resistiu nenhuma hora sequer, não cedeu nenhum momento sequer aos judaizantes lá em Jerusalém. Mas aqui Pedro, em Antioquia, está indo embora com eles, de roldão. Não é? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes da chegada daqueles judaizantes, Pedro convivia normalmente com os gentios, comia com eles. Né? E é claro que Pedro fazia isso. É lógico que Pedro fazia isso. Por quê? Lembram naquela controvérsia, né, que a questão da circuncisão levantou na igreja de Jerusalém? E Pedro recorda, naquela controvérsia, que ele havia sido o primeiro homem a pregar o evangelho a um gentio, Cornélio. Ele diz lá em Atos 15, verso 9, que Deus não fez diferença nenhuma entre nós, quem são os nós? Os judeus. E eles, quem são eles? Os gentios. Purificando os seus corações de quem? Dos gentios, pela fé. Foi Pedro que disse isso. Deus não faz diferença entre nós e eles. Ele purifica o coração dos gentios pela fé também. Foi Pedro que recebeu, e lembrem, por 3 vezes, aquela visão que veio de Deus, de um lençol branco com toda sorte de animais que eram proibidos por Levítico capítulo 11, como animais impuros, e recebeu uma ordem: mata e come. 3 vezes. E foi Deus, foi Pedro que ouviu a voz de Deus que dizia a ele: não considere comum, ou também pode ser substituído por imundo, aquilo que Deus purificou. Foi Pedro que disse a Cornélio: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha aí, irmãos, o apóstolo Pedro, que coisa! Brincando, eu digo, né? Eu acho que foi Pedro que foi o autor daquele corinho que a gente canta aqui para as crianças, né? Deus ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhos, quer de cor, Ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama os homens como são. Não importa se você é judeu, se você não é judeu, se você é branco, se você é preto, se você é paulista ou carioca, nordestino ou sudestino, não importa. Deus ama a todos. Então, reparem, irmãos, vocês conseguem avaliar aqui, então, o comportamento do apóstolo Pedro? Que homem é esse? Motivado por medo. Reparem, não era a convicção doutrinária de Pedro que fez com que ele fizesse o que fez. Né? Ele não tinha sido contaminado por aquele ensino judaizante. O gesto de Pedro era motivado por medo. O apóstolo, que devia ser uma coluna na igreja, que devia ser elemento de estabilidade, se torna um elemento de confusão, de instabilidade. De certa forma, a gente pode estar dizendo, ao mesmo tempo que Paulo diz que aquele que prega um outro evangelho seja anátema, Pedro, sem falar nada, está pregando um outro evangelho. Em outras palavras, foi um ato de pura covardia. Recordam quando ele fez a mesma coisa diante de uma empregada? Recordam quando, depois da ressurreição, Jesus chegou a ele e diz: apacenta os meus cordeiros? Faltou coragem a Pedro naquela hora para não negar a Cristo. E agora, novamente, falta coragem a Pedro para não negar a Cristo novamente. Ele está pondo em risco o evangelho de Jesus Cristo, um apóstolo do Senhor. Talvez se hoje em dia seria depõe, exonera ele. Né? E reparem aí no verso 13, que influenciados pelo exemplo de Pedro, os outros judeus, isso é,
Os judeus convertidos de Antioquia, da cidade de Antioquia, também começaram a dissimular com Pedro. Eles que faziam a mesma coisa, agora estavam, né? Não, não é bem assim, vamos, né? Medo. E o mais alarmante ainda, reparem, irmãos, o texto. O grande Barnabé, não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, não é isso? Nós cantamos sobre Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Espírito, o grande Barnabé, que foi companheiro de Paulo, que foi testemunha da grande expansão do evangelho entre os gentios, até ele foi arrastado por essa hipocrisia. Lição aqui, irmãos. Pergunto para você: você é influenciável? Hã? Você é influenciável? Aqui nós vemos, irmãos, que todos nós somos influenciáveis, quer para o bem, quer para o mal. O texto mostra isso. Mas aqui, quem era o principal culpado? Os judeus? Barnabé? Não. Pedro, o apóstolo. Ele era o principal culpado, porque era o que tinha maior consciência de que ele estava sendo um hipócrita. É o que tinha maior consciência da insinceridade, da hipocrisia dos seus atos. Ele foi também o maior culpado porque o erro dele foi o que causou mais estragos na igreja. Porque ele era conhecido como sendo uma das colunas da igreja, um dos mais proeminentes apóstolos. Olha só, irmãos. Lembra de Moisés? O que aconteceu com Moisés que ele não entrou na terra prometida? Deus tinha mandado para Moisés falar com a rocha, e Moisés, em vez de falar com a rocha, bateu na rocha. Desobedeceu uma ordem de Deus. Por causa disso, ele que durante 40 anos foi fiel, suportou aquele povo com muita paciência. No final, ele perdeu a paciência e desobedeceu a Deus e, como nós costumamos dizer, morreu na praia. Ele olhou, Deus concedeu a ele a visão, mas ele não entrou. Olha Pedro aqui, irmãos. Aqui nós temos um exemplo de um dos símbolos de fé dos presbiterianos, o comentário do Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Maior na pergunta 151, quais são os fatores agravantes que tornam alguns pecados mais detestáveis do que outros? E eu vou falar sobre o primeiro fator agravante. O pecado se torna mais detestável em razão dos ofensores. Se são pessoas amadurecidas, primeiro lugar. Segundo, com maior experiência ou graça. Terceiro lugar, eminentes na religião. Quarto lugar, eminentes nos dons. Quinto lugar, eminentes no ofício. Sexto lugar, eminentes na liderança. Sétimo lugar, e cujo exemplo é passível de imitação. Quais desses tópicos aqui nós podemos incluir Pedro? Em quais deles? Em todos. Né? Em todos os 7 aqui, nós podemos incluir o apóstolo Pedro. Então, aqui, irmãos, nós podemos avaliar, né, a amplitude do comportamento errado de Pedro, do pecado de Pedro. Pedro pecou, e pecou muito gravemente, muito seriamente. E nós podemos também avaliar a amplitude da varonilidade de Paulo. Quão mais fácil seria para Paulo falar com os judeus, né? Que estavam se deixando levar por Pedro. Era mais fácil, talvez, para Paulo falar com Barnabé. Mas Paulo não. Ele foi a Pedro. E foi a Pedro, e como diz aqui, né? Ele resistiu a Pedro cara a cara. Reparem aqui uma coisa no verso 14, diz assim:
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, não foi em particular, porque o pecado dele era público. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, olha aqui a expressão, porque obrigas. Por que obrigas? Pedro, por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Pedro não estava obrigando. Pedro não estava pregando. Por que Paulo está dizendo que Pedro está obrigando os gentios a viverem como judeus, irmãos? Reparem, essa expressão não é exagerada, porque a liderança de Pedro, Pedro como líder, bastava ele se comportar como ele estava vergonhosamente se comportando, para que os gentios se sentissem obrigados a ouvir aquilo que aqueles judaizantes estavam pregando. Reparem, Pedro estava obrigando os gentios a se submeterem às cerimônias, às leis cerimoniais judaicas, circuncisão, guardar festas, comida kosher, etc, etc, etc. Entenderam aqui, irmãos? A gravidade do pecado de um grande apóstolo do Senhor Jesus? Para terminar, o que nós podemos aprender desses 3 versículos, desse episódio muito triste, muito sombrio, muito preocupante na história da igreja, irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que aquela ideia da igreja como um lugar perfeito ou quase perfeito não é bíblica. Quando eu me converti, em 1978, tinha uma moda entre os jovens, vamos voltar aos tempos da igreja primitiva. Ali, os tempos da igreja primitiva é que eram bons. E se você ler o Novo Testamento com cuidado, você vai ver como era problemática a igreja dos tempos do Novo Testamento. Quantos problemas. Aliás, praticamente todas as epístolas foram escritas para quê? Para resolver problemas dentro da igreja. Né? A igreja não é um lugar perfeito. Então, a primeira coisa que nós devemos recordar a respeito da igreja é que a igreja é um lugar onde vivem pecadores. Pecadores. Está aí Pedro que não me deixa mentir. Né? O que Pedro nos mostra é que nós fracassamos, eventualmente podemos fracassar. Nós podemos eventualmente fracassar fragorosamente, estrondosamente, escandalosamente. Fracassar com relação a Deus, fracassar como líderes, fracassar como pais, fracassar como maridos, como filhos, como esposa, como mãe. Às vezes nós podemos ficar irritados uns com os outros, podemos discutir, podemos ficar de mal, eventualmente. Segundo lugar, um mais, né? Mas a igreja é também um lugar onde o pecado é tratado, onde as pessoas admitem que são pecadoras. Nós não temos aqui a resposta de Pedro, mas com certeza Pedro admitiu, né, a sua falta. Nós não dividimos o mundo entre bandidos e mocinhos, entre aqueles de chapéu branco e chapéu preto, entre bons e maus, e nós somos os mocinhos, os bons, e os outros são os maus. Nós não fazemos isso. A Bíblia não divide o mundo assim. A Bíblia divide o mundo entre pecadores impenitentes e pecadores arrependidos. Essa é a divisão. E os arrependidos são aqueles que admitem os seus pecados, que os confessam. Então, entre todas as pessoas do mundo, irmãos, nós devemos nos preparar para enfrentar o pecado. Porque essas situações são praticamente inevitáveis na nossa vida. Eu emprestei um livro
para um casal aqui da igreja sobre casamento, e o título é bem sugestivo: Pode acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente. Pode acontecer comigo. Está acontecendo. Os irmãos sabem. Nós não somos isentos de passar por essas coisas, mas nós precisamos nos preparar para enfrentar essas coisas. Entre todas as pessoas do mundo, irmãos, nós somos aqueles que jamais deveriam recorrer a racionalizações, a esconder, a transferir culpa. Embora, como pecadores, essa seja muitas vezes a nossa tendência, e às vezes é isso mesmo que nós fazemos. Em primeiro lugar, mas nós não precisamos tentar diminuir, digamos assim, entre aspas, a importância dos nossos pecados. Reparem Pedro. Nós vemos grandes homens de Deus que pecaram e a Bíblia não esconde os seus pecados. Aliás, uma das evidências que eu tenho para mim da inspiração da Bíblia é exatamente essa. A história dos países, dos povos, sempre é edulcorada, né? Os russos são os melhores, os brasileiros são os melhores, os americanos são os melhores. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Os únicos que eu acho que contam a história nua e crua são os judeus. Não é? Reparem os profetas. É interessante isso. Já pararam para pensar? O que os profetas disseram de bom a respeito do povo judeu? Isaías, Jeremias, Ezequiel. O que eles disseram de bom? Raça de víboras, não é mesmo? E eles guardaram esses livros que falam mal deles mesmos. Então nós não precisamos tentar diminuir a importância dos nossos pecados. A gente pode substituir importância por gravidade dos nossos pecados. Nós não precisamos encobrir essas coisas, porque nós precisamos saber que todos nós pecamos. Então deve haver franqueza, honestidade. Deve haver também tolerância nos nossos relacionamentos. Não é que nós devemos ser tolerantes com o pecado, né? Mas nós não precisamos, não devemos perder tempo inútil tentando encobrir as coisas. Quanto mais cedo nós tratarmos, melhor. Então nós podemos, irmãos, admitir francamente aquilo que nós sabemos que é verdade, né? Que nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus. Como nós confessamos na nossa profissão de fé, que por natureza nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, sendo antes inclinados a amar o que essa lei condena e a odiar o que ela nos requer. Então, ao invés de perder tempo tentando nos justificar ou negar o pecado, nós podemos nos concentrar em tratar o pecado. E, em terceiro lugar, os cristãos são aqueles que abandonam os seus pecados. Então, se nós temos vida espiritual, nós também temos crescimento espiritual. Nenhum cristão permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só aquele que é perfeito permanece assim, né? Os cristãos têm uma carreira proposta. Os cristãos têm um alvo proposto. Então, esse fato assentado e indiscutível da nossa fé é que nós não vamos progredir amando o mundo, participando do pecado. Nós não vamos prosseguir, não vamos progredir, né? Nós precisamos caminhar em direção à santidade. A igreja, para terminar, é um lugar onde os pecadores enfrentam os seus pecados, mas nós podemos enfrentá-los juntos. No grupo de Celebrando a Recuperação, nós dizemos assim: eu sou fraco, você é fraco, e nós estamos aqui juntos como pessoas fracas. Mas a minha fraqueza somada à sua fraqueza, não dá fraqueza, dá fortaleza. Que coisa interessante. Lembram de Paulo falando aos Coríntios? Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porque vos reunis para pior e não para melhor.
Nós precisamos aprender a nos reunir para melhor, né? Nós temos Deus, nós temos os recursos de Deus. Nós somos pecadores, mas nós temos um grande Salvador. Um Salvador sem pecado, que está aqui conosco. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Que nós possamos nos apegar a esses recursos. Que nós possamos realmente ter essa fé inabalável de que aquele que pertence a Cristo segue rumo ao céu. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, que, Senhor, tendo eu falado essas coisas, que eu não venha a ser desqualificado, Senhor. Que eu possa esmurrar o meu próprio corpo, para que, na disciplina do Senhor, possamos correr a carreira que nos está proposta. Os atletas em tudo se dominam para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, Senhor Deus, nos dominamos para ganhar uma coroa incorruptível, Senhor. E que assim possamos, como corpo, bem ajustado, totalmente ligado, unidos ao Senhor e uns aos outros, prosseguir, Senhor Deus, na carreira, nessa carreira que nos está proposta. Que possamos cooperar mutuamente para a edificação do corpo do Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Deus, de pecar. Mas se assim acontecer de nós pecarmos, concede-nos, Senhor Deus, o arrependimento. E dá-nos, Senhor Deus, que nós nos levantemos de novo, Senhor Deus, que nos colocando de pé, corrijamos os nossos joelhos trôpegos, Pai Santo. Que o Senhor nos dê passos firmes, que não decaiam para a direita e nem para a esquerda, Senhor. E se algum de nós, por acaso, for surpreendido, Senhor, pelo engano do pecado, nós que somos espirituais, possamos corrigir-nos uns aos outros com espírito de brandura, de mansidão, e guardar-nos, Senhor Deus, de que também não sejamos nós tentados, não caiamos por nossa vez, Pai Santo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.